todos. É com muita alegria que retornamos a mais um dia de estudo do nosso querido Evangelho. E antes de iniciarmos, gostaria de convidar a todos a levar o nosso pensamento a Deus. Fechemos nossos olhos. Deus, nosso Pai de infinita bondade, agradecemos, Senhor, por essa bendita oportunidade de estudo, reflexões e aprendizados tão importantes para a nossa caminhada. Pedimos também, Senhor, que todo amparo possa ser enviado em boas vibrações, de restabelecimento para os nossos irmãos enfermos, onde quer que estejam, para aqueles irmãos necessitados, onde quer que estejam. Fique conosco agora e sempre, que assim seja. E agora damos a palavra a um dos nossos irmãos responsáveis ao estudo. Que a paz divino Mestre Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui mais uma vez nesta casa, no Centro Espírita Luz e Caridade, para mais um estudo em cima do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Hoje trabalharemos o item 10. Então, meus irmãos, nós trabalhamos bastante, vemos muitas das vezes a nossa situação financeira, trabalhamos, não saímos daquela situação de aperto, olhamos à nossa volta tantas pessoas com uma fortuna gigantesca e questionamos a Deus o porquê daquela pessoa ter tanto e eu tão pouco. E ficamos muitas das vezes nos questionando e esquecemos que tudo pertence a Deus, inclusive a riqueza, isto é, tudo que está na nossa volta de bens materiais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos mostrar que Deus não faz nada por um acaso, que tudo tem uma razão de ser. E se tal riqueza está nas mãos de uma pessoa ou de outra, é porque é segundo a sua vontade e há necessidade. Então, no item 10, diz assim: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado. Então, os bens pertencem a Deus. E Ele coloca nas mãos de um ou outro segundo a sua vontade e não a nossa. Não sendo o homem o usufrutuário, isso é, a gente só utiliza os bens materiais, nós não somos donos, nós só usufruímos desses bens que estão à nossa volta. Tudo pertence a Deus. O administrador mais ou menos íntegro é inteligente desses bens. Íntegro quando a gente pega esses bens materiais que Deus nos deu, a riqueza é um desses bens, e a administramos integralmente, com integridade, usando bem. É isso que Deus espera de nós quando coloca uma fortuna, bens materiais, nas mãos de certas pessoas e que esta pessoa venha utilizá-la inteligentemente. É isto que Deus espera de nós quando coloca em nossas mãos um patrimônio que lhe pertence. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Quantas fortunas nós vemos à nossa volta que, de uma hora para outra, a gente vê ruir.
Muitas das vezes, como ele aqui coloca anteriormente, é porque essa pessoa não soube utilizá-la, não soube administrá-la inteligentemente, e ela simplesmente acaba, rui, troca de mãos, vem uma falência, e essa pessoa que se julgava o proprietário desses bens materiais, dessa riqueza, se vê, a partir daquele momento, com poucos recursos, porque não administrou bem, seja ele só gastando, seja ele não gerando outras riquezas, seja ele não empregando, só utilizou. E chega um momento que vem a conta. Isto é, você não soube aplicar, agora me devolve o que me pertence. Né? Então, como nós podemos ver, estamos aqui só para administrar, só para usufruir dos bens que Deus nos concedeu. E como estamos fazendo isso? Observemos à nossa volta como há pessoas que pegam uma pequena fortuna e a transformam em outra muito maior, enquanto outros só usufruem. Só que chega um momento que esse patrimônio vai encolhendo, 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 até acabar. Porque esse patrimônio é de Deus e não é infinito. Se nós não soubermos utilizá-lo, nem administrá-lo corretamente. E como nós podemos administrá-los, esse patrimônio, corretamente? Direis porventura que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Hereditários da seguinte forma: eu trabalhei a minha vida toda, fiz um bom patrimônio, ao desencarnar, passei para os meus filhos. Só que durante a minha caminhada, eu não ensinei aos meus filhos o devido valor do meu trabalho. Quantas e quantas horas eu passei, às vezes, em branco, tentando saber como eu iria pagar as contas da empresa que eu criei, do patrimônio que eu amealhei. Não passei isso para os meus filhos. Quando eu venho a desencarnar, eles, como meus herdeiros naturais, recebem este bem. Não sabendo administrar, eles pegam esses bens e compram iates, carrões, mansões, com diversões, e o dinheiro vai acabando. E aí vem a falência, muitas das vezes moral, por esses filhos, pois eles pegam esses bens e também transformam em vícios. E a culpa, muitas das vezes, são desses pais que criaram essas fortunas gigantescas, mas não deram a seus filhos a capacidade moral digna de inteligência para administrar aquele patrimônio suado que ele amealhou, que Deus lhe permitiu que ele possuísse. Aí, no plano espiritual, quando a gente vê a falência dos nossos filhos, pelo bem material que nós deixamos e não lhe demos a orientação necessária para que ele administrasse. Não mostramos para ele o quanto de suor, de tempo, aquele patrimônio foi construído. Tudo que eles queriam, nós estávamos ali prontamente a estender a mão e dar. E chega um momento
Porque quando aquele patrimônio vai para eles não sabem o que fazer. Não souberam, não acompanharam o quanto seus pais se envolveram, trabalharam, suaram, perderam noites de sono para que aquele patrimônio fosse construído. E aí nós vamos assistir, no plano espiritual, a decadência, muitas das vezes, financeira e moral dos nossos filhos. E continuando, sem dúvida, se há riquezas legítimas, ele continua aqui, são essas últimas quando honestamente adquiridas, isso é, aquela que nós adquirimos pelo trabalho, não aquela que herdamos. Porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Então, ainda tem esse porém. Eu adquiri a minha riqueza com o trabalho. Honesto. Vamos analisar essa palavra, honesto. Gerei empregos e tratei com dignidade os meus funcionários, pagando um salário digno, as horas dignas que eles trabalharam, a mais que eles precisam receber. Se a nossa empresa da alimentação foi uma alimentação decente, não humilhei os meus subordinados, então essa riqueza foi digna se eu fiz desta forma. Não me corrompi para ficar rico, não saí por aí para ter uma obra, para vender para alguém. Eu não usei da corrupção. Se eu não fiz isso, ela foi honesta. Eu trabalhei dignamente, mas ela foi honesta. Agora, se ela não foi trabalhada, suada, sem usar desses subterfúgios, ela não é também uma riqueza digna. A digna é aquela que eu trabalho sem passar por cima de ninguém, sem corromper, sem explorar o meu próximo. Aí ela é uma riqueza digna que é bem vista aos olhos de Deus. Contas serão pedidas até mesmo de um único centil mal ganho, até de R$1, 1 centavo mal ganho, Deus nos cobrará. Se eu ganhei desta forma, desonestamente, Deus nos cobrará. Toda riqueza digna é aquela que entra honestamente, com trabalho, com suor, com meu tempo, com meu sono. Esta é digna. Isto é, com prejuízo de outrem, sem prejudicar a ninguém, sem fazer mal a ninguém, sem explorar a natureza. Isso é, podemos explorar? Sim. Mas nós temos que explorá-la. Desmatei para fazer móveis utilizando a madeira, refloresto. Precisei da madeira para fazer papel, refloresto. Sacrificando os animais, porque nós ainda nos alimentamos da carne, que a gente tenha tratado esses animais com todo respeito, com alimentação digna, sem maltratos. Essa também é digna. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar da carne dos nossos animais, mas ainda precisamos. Então a gente possa, com dignidade, cuidar desses animais.
O fato, porém, de um homem dever-se a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advenha deste fato? Será que por eu ter trabalhado e amealhado as riquezas através do meu trabalho aos olhos de Deus, isto é melhor do que aquela que eu herdei? Vamos fazer uma comparação. Herdei uma riqueza dos meus pais, dos meus tios, dos meus avós, seja de quem for, e administrei ela corretamente, gerando emprego, dando seguimento ao trabalho dos meus antepassados, e a fiz dela uma empresa digna que trata bem aos seus funcionários. Ela também não é bem vista aos olhos de Deus? Da mesma forma que esta que eu trabalhei para ter e tratei com bondade, com humildade, com respeito, com carinho, com dedicação, sem fazer mal a ninguém. As duas são bem vistas aos olhos de Deus, tanto a herdada como aquela que eu construí, se eu administrei corretamente. Agora, se eu herdei e só utilizei aos meus prazeres materiais, ela não é digna. Deus, não são a miúde inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes? Então, eu trabalhei e quero deixar para os meus descendentes. Posso? Posso. Claro que posso. Deus me permite. Mas quem vai receber? Vai utilizá-las corretamente? Do meu trabalho, do meu suor? Elas são bem vistas assim aos olhos de Deus. Eu posso colocá-la a serviço do meu próximo, eu posso doar para quem eu quiser, eu posso passar para os meus filhos. Lembrando que a riqueza foi colocada por Deus em nossas mãos, em nosso planeta, para gerar o progresso do planeta e o nosso progresso. A riqueza não é o mal. Quem a utiliza mal quer que a torne a riqueza má. Aquilo de dizer que o rico não vai para o reino dos céus, vai sim. Depende da utilidade que ele dê à riqueza e de como ele a adquiriu. Dê certo, porquanto se Deus não quiser que ela vai ter nas mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Eu quero dar essa riqueza para alguém. Mas essa pessoa merece? Essa pessoa é digna? Essa pessoa vai administrar bem? Essa pessoa vai gerar emprego? Essa pessoa não vai se perder com tamanha fortuna? Deus nos conhece a fundo. E se Ele não quiser que esta riqueza, que esta propriedade venha para nossas mãos, ela não virá. Eu posso receber, mas posso perdê-la em pouco tempo. Porque Deus sabe o que eu ainda sou. E por Ele saber, Ele nos concede ou não esse patrimônio. Poderá usar e abusar de seus bens durante a vida sem ter que prestar contas? Eu posso utilizar, sim, dos bens materiais que Deus me deu. Posso ter um bom carro, posso ter uma boa casa, posso ter mais de um carro, posso ter um barco. Claro que eu posso. Deus me deu esses bens materiais para eu administrar. Mas é só isso? Não. Os bens materiais não são para o nosso bel prazer,
para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para o nosso egoísmo, os bens materiais que Deus colocou em nossas mãos, em primeiro, geração de empregos. Além de gerar empregos, tratar os meus funcionários com dignidade. Fazer o bem, dentro do possível, auxiliar as campanhas de donativos a quem precisa, doando alimentos, roupas, agasalhos. Mas lembrando que para nós fazermos isso não precisamos ser ricos não, tá, meus irmãos? Podemos fazer isso também sendo pobres. Nós podemos também auxiliar. É claro que se nós temos um patrimônio maior, nós podemos fazer mais. Respeitando o meio ambiente, onde a nossa empresa será uma amiga do meio ambiente, preservando, cuidando, não destruindo, só explorando, mas restituindo parte daquilo que nós tiramos da natureza, pois tudo vem da natureza. Construindo dentro das possibilidades da empresa, do seu tamanho, da nossa fortuna, locais onde nossos funcionários possam educar-se, seus filhos possam se alimentar. É assim que eu utilizo bem as riquezas, fazendo com que nossos veículos, que são utilizados em nossas fábricas, poluam menos a atmosfera que respiramos, descartando bem os pneus que os veículos usaram, não jogando pelo meio ambiente. É assim que eu estou utilizando bem a riqueza que Deus concedeu em minhas mãos. E mais algumas coisas que nós podemos fazer com essa riqueza. Não lhe permitindo que a adquirisse, é possível a Deus, tendo em vista recompensar-lhe no curso da existência atual os esforços, a coragem e a perseverança. Então Deus viu que eu estou ali trabalhando digna e honestamente, que eu estou administrando bem os bens que Ele me deu. Ele nos permite que nós possamos adquirir a riqueza, porque Ele está vendo que o seu filho, nessa caminhada, está melhor. E está vendo que Ele está administrando melhor os bens que a Deus pertencem. Então nós podemos, sim, construir, trabalhar e construir uma boa riqueza. Mas aqueles que trabalham, não conseguem. É que lá dentro Deus sabe que nessa existência nós não podemos ser ricos. Não podemos administrar os seus bens, pois sabe que isso poderá ser um motivo de queda para nós. Então não blasfememos de Deus quando a gente trabalha e diz assim, poxa, eu não saio do lugar. Mas se eu saísse, talvez eu fosse aquele empresário que irá humilhar e passar por cima de qualquer um para manter e fazer a sua riqueza crescer. Então, tudo nas leis de Deus é sábio. Se, porém, somente utilizou a sua riqueza na satisfação dos seus sentidos ou de seu orgulho, se tais haveres lhe tornaram causa de falência, melhor fora não ter possuído. Fiquei rico, era uma pessoa considerada boa. Quando assim fiz, esqueci todos que estavam à minha volta, porque todos que estavam à minha volta, segundo o meu julgamento, só estavam ali próximos porque queriam a minha fortuna. Passei a humilhá-la. Não visitei mais a minha família, porque era um bando de preguiçosos. Não se esforçaram como eu para conseguir vencer na vida.
Ninguém mais à minha volta presta. Passei por cima de tantas pessoas, corrompi, humilhei. Então, esta riqueza que eu adquiri me foi motivo de queda. E não é isso que Deus espera de nós. Visto que perde de um lado o que ganhou de outro. Ganhei a minha riqueza, mas perdi aquela existência. Não perdi porque o que eu construí é um patrimônio meu. O que eu construí aqui de moralidade, de bondade, ainda me pertence. Mas naquela caminhada eu perdi a oportunidade de progredir. Preferi muito mais os bens materiais, anulando o mérito do seu trabalho. Cresci materialmente, mas moralmente não. Então, a riqueza anulou o meu progresso, atrapalhou o meu progresso. E não é isso que Deus quer de nós. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá: já recebeu a sua recompensa. Porque cheguei no plano espiritual, quando desencarno, e lá minha consciência vai me cobrar. Porque eu, uma pessoa que gerei empregos, mas de que forma eu gerei emprego? Porque eu, uma pessoa que ainda me considero boa, tratei bem a minha família, não estou melhor. E Deus vai nos dizer que a recompensa que eu queria, eu já recebi. Que é a recompensa dos bens materiais que eu tanto quis. Em casas maravilhosas, de praia, lindas, carrões. Era isso que eu busquei nessa encarnação. Então já recebi. É isso que Deus nos dirá. Então, quando nós possamos analisar a nossa caminhada e vermos no que nós estamos nos apegando. Se é ao apego à riqueza que Deus nos concede, ou se é a nossa caminhada no bem. Que nós possamos fazer a nossa meta, a nossa moralização, o nosso progresso, e não o apego à riqueza e aos bens materiais, porque isso pertence a Deus e fica. Não vai para o nosso caixão uma moeda sequer. Fica aqui para os nossos descendentes. E que nós possamos ensinar esses descendentes a administrar bem o que nós deixarmos para não ficarmos no plano espiritual vendo os nossos filhos sofrerem, porque vão sofrer, brigando muitas das vezes pelo patrimônio que deixamos. Olha quantos e quantos anos um patrimônio fica na justiça, em litígio, em brigas judiciais, porque um se julga mais dono do que o outro, com mais merecimento do que o outro, e fica essa briga na justiça e os bens materiais se deteriorando, podendo gerar recursos, empregos e bem. Porque nós não ensinamos aos nossos filhos o verdadeiro valor do trabalho. Trabalho digno, honesto, para fazer o bem e gerar empregos. Em que nós possamos analisar o que nós realmente queremos. Se nós queremos receber e administrar bem a fortuna e chegarmos no plano espiritual e dizer a Deus, a nossa consciência dizer a Deus, eu fui um bom administrador dos recursos que a ti pertencem e não a mim, e gerei emprego e fiz o bem. E deixei para que meus filhos fizessem o mesmo. Analisemos isso tudo, meu irmão, meus irmãos, e que possamos passar em prática o nosso progresso moral. Agradecemos a todos aqueles que assistiram mais esse trecho do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo e que possamos colocar em nossos corações e em prática o que ouvimos nesse livro maravilhoso codificado pelo nosso irmão Kardec.
Esse trecho foi pelo Espírito Protetor M. em Bruxelas em 1861. E que possamos agora agradecer a Deus por mais essa oportunidade. E assim, Mestre Jesus, só temos a agradecer pela bendita oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, através dessas palavras, levarmos aos nossos irmãos que nos ouvirão mais um pouco dos teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus.